Mais uma vez, a gente vai estar falando sobre muitas coisas interessantes. Ela tem para nos ensinar. Vai falar sobre vida com Deus, vícios emocionais, tantas coisas que, se eu fosse você, eu ficava até o final aí, porque o Senhor quer te ensinar, o Senhor quer curar feridas do seu coração, feridas que às vezes você nem sabe que estão atrapalhando a sua caminhada, na sua casa, na sua família, e você vai descobrir hoje o que fazer para ser curado, transformado e melhorar você. Porque quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. E eu aprendi na Febracis, e a Carol vai estar falando melhor aqui, que mudanças acontecem rápido, né? Ainda tem a mãozinha assim, ó, aprendi tudo lá. Então a gente vai só orar rapidamente, né? E nós vamos pedir a Deus que tome o controle, a direção de tudo. E fica conosco, já compartilha. Nós estamos transmitindo, como vocês sabem, pelo Facebook, Instagram e YouTube da TV Shalom SJC. Oremos então. Pai, obrigada, Jesus. Nós somos gratas a Ti por essa noite, por esse programa, por essa TV, por essa rica oportunidade. Meu Deus, como nós já falamos contigo, Pai, nós precisamos da Tua direção, que o Senhor coloque as palavras certas, meu Senhor, porque, Deus, verdade é, quem está do outro lado, só o Senhor conhece a estrutura emocional, espiritual, o Senhor conhece como está a vida. Meu Deus, então fala através da nossa boca, que a Carol possa ser extremamente usada por Ti nessa noite, como um instrumento, uma ferramenta. Deus amado, Deus querido, cura feridas, cura almas, transforma os corações, famílias, faz algo novo em todos aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir depois, meu Senhor. Pai, nós agradecemos por tudo, pela Sua presença, que é maravilhosa, que é soberana na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Carol, que prazer ter você aqui. Carol, ela é Master Trainer Febracis e muitas outras coisas. Eu quero que você se apresente, Carol, para nós. Quem é a Carol? Né? O que você faz? Quem é você? O que você faz? Fica à vontade, viu? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Amém. Dizer que para mim é uma honra muito grande. Eu falo que aquilo que eu estou fazendo hoje, de fato, foi um chamado de Deus para minha vida. Mas dizer quem eu sou, eu tenho buscado viver cada dia essa identidade que é ser filha amada de Deus. Eu também sou esposa do Douglas, sou mãe da Maria Eduarda e da Beatriz. E hoje eu estou como treinadora da Febracis de São José dos Campos, recém-chegada aqui em São José dos Campos, estava morando em Uberlândia. Fazia acho que uns 8 anos que eu já estava ali na região, né? Goiás, Triângulo Mineiro. Você é da onde, assim? Eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo, no ABC. E há 9 anos atrás eu mudei para Catalão, Goiás. Morei lá 7, 8 anos, aí fiquei em Uberlândia e no meio de janeiro eu me mudei para cá em São José. Agora? Agora, recente. Legal. Conhecendo que honra a cidade. Nossa ter você aqui. E justamente mudei para cá para estar como treinadora da unidade aqui, que de fato foi um chamado de Deus, né? Eu de alguns anos para cá, eu falei que não importa qual decisão fosse, que eu iria seguir aquilo que Deus estava me chamando para fazer. Então, foi uma decisão, vou te dizer que foi até desafiadora, porque eu estou longe dos meus parentes, dos meus pais, avós. Então, foi uma decisão difícil, mas eu não tenho dúvida de que foi a melhor decisão, porque eu ouvi aquilo que Deus estava nos chamando, né? Porque eu trouxe também a minha família, meu marido, minhas filhas, né? Então, eu creio que é um chamado mesmo. E é interessante que quando é chamado, não tem dúvida. E quando chamado, Deus garante. Ou seja, vai dar tudo certo. Exato. E existe paz, né? Sim. Existe paz. Por mais difícil que seja a decisão, existe uma paz que eu falo que, de fato, é sobrenatural. Então, para tomar essa decisão, nós sentimos paz. Então, eu estou aqui recente e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou especialista em mulheres, há 17 anos que eu trabalho com mulheres. Sou formada na área da saúde, mas eu entendi que eu precisava ir mais a fundo, né, nas mulheres, nos vícios emocionais, nos traumas. E eu creio que Deus me chamou para levantar outras mulheres, sabe? Eu falo que, não sei, Cris, se você percebe isso, existe um movimento de mulheres, mas não é um movimento de força.
é uma força, mas é uma força onde a mulher, ela está ocupando o lugar de mulher. Sim. E muitas feridas emocionais, muitos vícios emocionais vinham atrapalhando e vêm atrapalhando as mulheres delas ocuparem a posição de mulheres. Isso. E o que eu acho interessante essa leva que está muito grande agora de muitas pessoas fazendo trabalhos com mulheres. A verdade é que tem muita gente que trabalha com mulheres. Eu vejo muita sede. As mulheres têm sede de... Lógico, tem aquelas que têm a sede errada, que vai levar para o lado de querer disputar com o homem, com o marido, querer ser o homem da casa, enfim. E o que traz muito problema para os lares, traz divórcio, enfim. Porque a mulher não está no papel certo. Exato. Mas existem também muitos movimentos e a gente vê que não é movimento de emoção, são pessoas querendo ser transformadas e elas precisam de ajuda. Como eu creio, né, um dia a gente precisou e precisa ainda, né, de ajuda, de pessoas que nos incentive, que nos mostrem a nossa melhor versão, que nos ajude, né, a enxergar, porque às vezes a mulher ela está no papel dela, né, ali de esposa, de filha, de mãe, mas ela tem um potencial também para muitas outras coisas. Até na presença de Deus mesmo, a gente vê isso na igreja, que tem muitas mulheres que elas estão retraídas, mas elas têm muito potencial. Exato. Né? Potencial para viverem realmente o que Deus chamou para viver, como filhas amadas do Pai, né? Que você falou. Então, é muito interessante, muito legal isso aí de trabalhar com mulher. A gente precisa, né? Ajudar. Totalmente. E essa questão do posicionamento, porque muitas mulheres acabaram se conformando com a vida que vem levando, sabe? Muitas mulheres se conformaram. Sim. Olhar, muitas vezes, vou colocar, né, para o relacionamento, ver que tem alguma discussão, discórdia. Ah, não, isso daí é normal. Olhar para uma vida financeira que não é próspera, dívida. Ah, não, isso daí é normal, todo mundo passa por isso. Olhar para os filhos na infância que brigam. Ah, não, isso daí é birra de criança. Ou na adolescência, que não tem um contato, ficam isolados. Ah, não, isso daí é coisa de adolescente, é normal. Olhar para as emoções e falar, não, mas é porque eu sou ansiosa. Quem não é ansioso? Então, as pessoas acabaram normalizando aquilo que não é normal. Não deveria ser, né? Que não deveria ser normal. Então, quando existe um verdadeiro posicionamento da mulher, acaba existindo um ajuste de todos os papéis. Acaba existindo o quê? Consciência. Não existe mudança sem ter consciência, né? Então, eu falo que, de fato, as mulheres que têm se posicionado no lugar certo, elas têm trazido consciência para as outras mulheres. Sim. E há uma cura, né? Eu vejo que, assim, quando você consegue... A mulher, né? Você quem? Eu lembro do Vinícius aqui. Quando a mulher ela consegue enxergar, ela tem essa consciência de que ela está assumindo uma posição que não é para ela assumir, ou também, às vezes, está super sobrecarregada, ou... Muitas vezes, além de sobrecarregada, ela deixa de ser ela, de cuidar dela. Sim. Então, está ali cheia de feridas, cheia de traumas, né? O cansaço emocional, físico, enfim, espiritual. E ela vai passar isso para outras pessoas. Porque a mulher, o homem, a gente fala, né, que ele é o cabeça, ele é o sacerdote do lar. Sim. Mas Deus deu o governo da casa para a mulher. O alicerce, então, né? assim, ela é a base. Por isso que a Bíblia fala, né? Se a mulher é sábia, ela edifica, ela coloca um fundamento no seu lar. Né? Tem uma raiz... consegue criar tanto o relacionamento com o marido como com os filhos de uma maneira sábia. E a tola destrói. Exato. A tola é aquela que não consegue controlar, não busca ajuda. Porque, assim, é normal não conseguir controlar, tudo bem, é comum, né? Não é normal. Mas precisa de buscar ajuda. Ajudas espirituais, ajudas da mente, né? E, de alguma forma... buscar socorro, e tem muitas pessoas para ajudar, né? A gente só precisa, as mulheres, elas precisam só abrir o coração. Serem vulneráveis. Isso. Primeiro é olhar para aquilo que não está bom e encarar com verdade, falar de fato, isso daqui não está bom. Essa área da minha vida não está boa. Então, a primeira coisa é reconhecer aquilo que não está bom. E ser vulnerável para levantar a mão e pedir ajuda. Porque, trazendo, né, até a parte espiritual, aquilo que Deus abomina é o orgulho. Sim. E nós, né, vou me incluir nisso, quando nós não reconhecemos aquilo que nós de fato precisamos mudar, quando nós não nos humilhamos, nós estamos sendo o quê? Orgulhosos.
E o orgulho nos afasta de Deus. Sim. E o que mais faz com que nós não desejamos, né, nos humilhar são os nossos traumas, são as nossas feridas emocionais, Cris. Por quê? A nossa mente, ela sempre vai buscar nos afastar da dor e nos aproximar do prazer. Então, todas as vezes que eu vivo alguma situação, que eu estou passando por alguma circunstância que me gere dor, eu prefiro não olhar para aquilo. Por quê? Mais fácil, né? É mais fácil. É como se você colocasse uma sujeirinha para debaixo do tapete, sabe? Não vou mexer nisso daqui, não. Só que o grande problema, associando com a parte espiritual, é que todas as vezes que você empurra essa sujeira para debaixo do tapete, você dá um passo para trás e acaba se afastando daquilo que de fato Deus tem para sua vida. Verdade. Atrasando, né? Atrasando. Exatamente. Atrasando. E, Carol, me fala uma coisa sobre os vícios emocionais. Eu tenho curiosidade. Super curiosidade. Porque as pessoas, elas acham que só a mulher tem problema. Que só a mulher é o problema, né? Quando tem um problema num lar... Eu, como pastor, aconselho muitas pessoas, casamentos, casais, e o homem, geralmente, ele reclama. Como se a mulher fosse, assim, um poço de estresse, né? Os vícios, esses vícios emocionais. Primeiro, o que eles são, né? Pra gente entender melhor. E a segunda pergunta, que é a curiosidade, é maior, é mais forte na mulher? Ou é que a mulher é mais, assim, sei lá, fala mais e aí parece ser mais forte? Qual... Né? Explica para nós aí. Bom, o primeiro ponto aí, né? O que são vícios emocionais? Vício é ruim. Nenhum tipo de vício é positivo, né? Então, todos os vícios vai trazer algum tipo de prejuízo para a nossa saúde. Então, vamos lá, vamos trazer coisas palpáveis, né? Existem pessoas que são viciadas em quê? Em álcool, bebida, cigarro, droga. E, normalmente, essas pessoas, elas não têm controle daquilo que elas estão usando, ok? Só para fazer essa relação. Um vício emocional é um sentimento tóxico que atrapalha a vida daquela pessoa. Então, sempre um vício emocional vai estar alinhado, relacionado a um sentimento tóxico. Raiva, medo, estresse, insegurança, ansiedade, frustração. Existem vários, né, vícios emocionais. Só que os vícios emocionais, eles não acontecem agora. Eles foram construídos lá na nossa infância. Principalmente, Cris, do 0 aos 12 anos de idade. Esses vícios emocionais, eles foram construídos na nossa mente. Então, imagina que você tenha nascido com a sua mente vazia. Todos nós nascemos com a nossa mente vazia. E imagina que essa mente seja um computador. E esse computador vazio, que é o nosso cérebro, ele passa a ser programado. Ele passa a receber programações mentais de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Repetidas vezes a mesma coisa, ou sobre um forte impacto emocional, algo que você viveu, uma experiência muito forte que para você, né, gerou um impacto. E tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos do 0 aos 12 anos foram, né, responsáveis por formar os nossos vícios emocionais. Mas, Carol, o que é um vício emocional? Eu vou trazer o meu exemplo. O que eu vivia dentro da minha casa, ok? E, de vez em quando, porque esse vício emocional ele fez parte da minha vida por muito tempo. E ainda, se eu não vigiar, eu caio nesse vício. Por muito tempo, eu fui a vítima da minha relação dentro do meu casamento. Eu era a vítima. Por quê? Não, porque meu marido nunca me ajudava, porque eu que tinha que dar conta de tudo, eu que trabalhava fora, eu que ficava com as meninas, eu que fazia a tarefa de casa, eu que arrumava a casa, fazia as coisas. E ele era o responsável por quê? Por me criticar. Então, eu tinha o vício do quê? De receber a crítica, de nunca fazer nada direito. Só que essa necessidade desse sentimento tóxico foi construído lá na minha infância. Todos nós temos algum tipo de vício emocional. Eu falo, né? Os meus pais, eles foram assim, ó, maravilhosos. Eles deram muito mais daquilo que eles poderiam dar para mim, em todos os sentidos, mas nós somos seres humanos. Nós somos, né, seres humanos imperfeitos. E esses vícios emocionais
foram construídos lá na minha infância, só que eles não tinham saído de mim. Eu não tinha controle sobre essas emoções negativas até eu ter consciência. E aí o que acontecia, Cris? Existia discórdia, muita briga. Não, porque você nunca valida nada do que eu faço, nada do que eu faço tá bom. Ou seja, eu alimentava o meu vício através das críticas do meu marido e eu alimentava o vício dele de criticar. Então, um alimentava o vício do outro. Uma guerra. Uma guerra. E muitas pessoas vivem os vícios emocionais dentro dos seus lares, ou na sua vida profissional, ou consigo mesmas. Só que enquanto não existir consciência, não tem mudança. E trazendo até, né, para esse pilar espiritual, eu louvo muito a Deus por estar trazendo consciência. Porque muitas pessoas de dentro da igreja não enxergam isso, sabe? Trazem só, Acha que tudo é o diabo. Exato. É terrível. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, e ela também está tendo desafio no relacionamento dela. E aí eu fui conversar com ela, né? Eu falei, e aí, como é que tá o seu casamento e tal? Que ela já tinha me falado sobre essa demanda. Ela falou, não, Carol, não tem jeito, não. Eu estou carregando a cruz que Deus me deu. Eu olhei para ela, falei, deixa eu te falar uma coisa. Teve alguém que já veio para carregar a cruz por você. Então. Agora, enquanto você não assumir a responsabilidade da mudança do seu relacionamento, você vai ficar vivendo esse vício emocional de ter que carregar uma cruz que não é sua. Que não deveria. Que não deveria. Então, muitas pessoas vivem esse vício emocional, sabe? E aí existem várias situações. Raiva. Quantas pessoas falam, Carol, meus filhos estão lá e tal, eu chego em casa, eu sei que eu não quero gritar, eu sei que eu tenho que conversar, mas quando eu vi, o que aconteceu? Gritou, já era. Gritei, explodi. Isso é um vício emocional. Quantas pessoas não conseguem controlar as suas atitudes porque elas precisam se abastecer desse sentimento tóxico que a mente dela precisou lá na infância. Interessante. E trazendo isso para a vida da pessoa espiritual, o que eu mais ouço, e assim, talvez por um bom tempo, eu também como pastora, a gente usa esse termo, né? O inimigo está trabalhando. Mas quando a gente começa, estou falando a gente, eu como líder de pessoas, e ouvindo pessoas, cuidando né? pessoas, aconselhando pessoas. Então, assim, realmente nós levamos para o lado espiritual, que a gente está cuidando da parte espiritual da vida da pessoa. Então, assim, quão é importante saber ter essa consciência e entender, porque é uma ignorância mesmo, no sentido de não entendimento dessa parte da mente, né? Como que funciona o psicológico da pessoa, os sentimentos, as emoções. Então, porque enquanto a gente não entende isso, o que vai fazer? Os líderes, e por isso há um preconceito, né, muito grande dos líderes, não só como pessoas, né, denominadas como coaches, mas também como psicólogos. Quantas vezes eu já ouvi falar de líderes que eu conheço, não, para que o psicólogo se Jesus pode... Gente, Jesus faz tudo, ele é Deus, ele pode mudar tudo, mas quando nós entendemos o lado emocional, por que eu estou sentindo isso que você está trazendo para nós de maneira, né, tão clara, é muito mais fácil você entender, porque eu vejo assim que é fácil e conveniente para a pessoa falar, o diabo, o inimigo, está trabalhando na minha família, está destruindo meu lar. É mais fácil do que dizer, não, eu preciso mudar. Porque mudar não é fácil. Apesar das mudanças acontecerem rápido, elas não são fáceis. Exato. Elas são desafiadoras. Elas precisam, primeiro, como você falou, eu entender, eu preciso mudar. Então, quando eu entendo, eu vou agir. Muda. Você falou da questão, né, de Jesus, que Jesus pode mudar tudo. Jesus pode mudar tudo mesmo. Só que também Jesus é um Jesus que deu livre-arbítrio. Sim. E Deus é o Deus que deu o livre-arbítrio. Então, Ele nunca vai acessar algo que você não permitir. Exatamente. A porta está fechada. A porta está fechada. A Bíblia fala o quê? Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus está ali, ó, batendo na porta do nosso coração. Se você abrir, eu vou entrar, né? Ceiar com você e você comigo. Então, assim, o que a Carol falou, o abrir, o dar acesso,
né? Abrir e falar, Senhor, faz, porque assim, eu não consigo mais. É o que acontece. Exatamente. Ah, Jesus pode, mas eu não dou a liberdade para ele fazer, então... E tem uma outra passagem, né? Eu não sei exatamente qual é, mas que diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, E quantas pessoas estão aprisionadas nos seus vícios emocionais por não buscarem a verdade? Se conformaram acreditando que aquilo lá é um decreto para a vida deles. Não, Deus quer assim... essa é a vida que eu vou levar e ponto. E não conhecem, não buscam conhecer a verdade. E nós, seres humanos, nós somos formados, né, por corpo, alma e espírito. Amém. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, se nós somos formados por essas três partes, nós temos que cuidar do corpo, da alma, que são as emoções, e do espírito. Isso. E tem uma passagem da Bíblia também, que eu até deixei ela separada aqui, para eu não esquecer de falar ela, que diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o resultado que você está vivendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e não do vosso espírito. Por que aí não está transformai-vos pela renovação do vosso espírito? Exatamente. Está pela renovação da vossa mente. Porque a mente te dá liberdade para que o espírito de fato possa fazer aquilo que precisa ser feito. Eu entendo dessa forma, porque muitas pessoas são cheias do espírito, mas não vivem aquilo que de fato podem viver em Deus. Não vivem. Entendeu? Não vivem. E aí é que está a questão. Porque também está na Bíblia, né? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu fui pesquisar no dicionário o que é abundância. Eu fui pesquisar lá. E abundância é transbordo. É muito mais daquilo que eu e você precisa. Então, se existe alguma área da sua vida que você não está vivendo esse transbordo, é porque você não está vivendo aquilo que de fato Deus tem para você. E se você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, é porque precisa ainda haver cura. E talvez não seja apenas a cura espiritual. E os vícios emocionais entram nessa questão. E, Carol, como é que surgem esses vícios? A gente carrega desde a infância, ou para as pessoas saberem, e também eu tenho curiosidade de ter a fundo um pouco mais, como que eles surgem? Tudo vem da nossa infância, ou a gente vai adquirindo vícios no meio do caminho? Tem vício que adquire, né? Tem, mas na verdade a origem é sempre na infância. Eles podem se intensificar, ficarem cada vez mais fortes, mais intensos. E agregar outros, né? Isso, mas a raiz, né, a causa é sempre na infância. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu de experiências com os seus pais, ou com as pessoas que representaram, né, os seus pais, ou as pessoas que te criaram, fizeram que você tivesse esses vícios. Por exemplo, né, minha mãe, ela precisou, enfim, ela parou de trabalhar quando ela engravidou de mim. Depois que eu nasci, ela parou de trabalhar. E ela passou só a tomar conta da casa, do lar. E por muitas vezes, eu ia tentar fazer alguma coisa, ela, não, daqui que eu faço, você não consegue, não fez direito, né? Por quê? Ela tem essa personalidade, esse perfil de querer as coisas organizadinhas mesmo, e tá tudo bem. Só que eu, como criança, interpretei de que maneira? Já que eu não faço direito, eu não sou capaz. Então, eu sempre preciso de alguém para me criticar, para mostrar que eu não consigo, para mostrar que eu não sou o suficiente. Por quê? Quando eu ouvia lá, não, você não consegue, não é desse jeito e tudo mais, eu me sentia como? Frustrada. Então, por trazer esse sentimento uma, duas, várias vezes, a minha mente se viciou nesse sentimento de frustração. Porque junto com os sentimentos tóxicos, hormônios são produzidos. Adrenalina, cortisol. Então, o nosso cérebro, ele produz os hormônios e o corpo precisa disso. Por mais que seja um sentimento ruim, ele precisa dessa explosão de hormônios que aquele sentimento negativo traz. Entendeu? Entendi. E aí eu busco pessoas, circunstâncias, situações para que eu me sinta como incapaz. Que louco isso, né?
E isso é um vício emocional. Incrível. E assim, Carol, para as pessoas, né? Se você que está assistindo a gente, se você tiver uma dúvida relacionada a isso, pode colocar aí, que, né, a gente, na medida do possível, vai respondendo aqui. Tá? Eu vou lendo aqui. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre vícios emocionais, como trazer consciência, enfim, pode perguntar. A minha pergunta para você agora é assim, é muito louco isso, eu acho, assim, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, a gente carrega, eu sei, eu aprendi, né? Eu tenho feito o curso lá na Febracis, né? Entrei nessa jornada aí e para que eu entrei? Primeiro para mim, né? Primeiro para mim. Porque, você é pastora, eu ouvi muita crítica, né? Eu falei com vocês lá. A gente ouve muita crítica, principalmente do nosso meio mesmo, liderança mesmo. Pra quê, né? Pra quê, né? Enfim, mas cada um sabe o seu momento, aonde Deus está levando, e o meu tempo é para isso agora. Então, assim, eu sinto esse chamado para entender melhor e para ajudar melhor. Porque a gente ajuda, eu pastoreio há 12 anos, muitas pessoas eu já ajudei espiritualmente, mas se eu tivesse o entendimento que eu tenho aprendido hoje, teria sido muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápido. Então, assim, né, foi muita oração, muito jejum, mas talvez, lógico, sempre é útil a oração e o jejum, mas talvez com esse entendimento eu teria direcionado, olha, é isso. Então vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar em você, não no seu marido, né? Vamos trabalhar em você, não no seu filho. Então, enfim, mas o tempo é agora. E a minha pergunta é, como se livrar disso? Assim, porque a pessoa talvez nos escute agora e fala assim, tá bom, eu sou cheia de vício emocional, mas o que eu faço para mudar? Sim. Tem tempo ainda? Demais. Né? Então... Sempre existe tempo. Primeiro ponto para a mudança é você ter consciência. Não existe mudança se não houver consciência, né? Você só muda aquilo que você reconhece que precisa ser mudado. Carol, como que eu faço para saber, né? Olha para os seus resultados, olha para a sua vida hoje. Quais são as áreas da sua vida que hoje, sinceramente, você não está satisfeito com elas? Olha, nós, né, lá na Febracis, nós trazemos 11 áreas da nossa vida. Porque muitas pessoas colocam, né, 2 ou 3 áreas. Espiritual, pessoal e profissional. Mas nós, da Febracis, a gente acaba destrinchando mais. Então, a gente coloca o espiritual, parentes, que é o relacionamento com pais e irmãos, filhos, conjugal, social, físico, intelectual, financeiro, servir, profissional e o emocional. Então, quando você tem consciência de como estão as áreas da sua vida, olhando para os resultados que você tem vivido, você fala, opa, isso daqui está me incomodando. Essa daqui não é a vida que Deus tem para mim de fato. Aí você começa a entender, ok, quais são os resultados que você tem vivido que para você são insatisfatórios? Quais são os resultados que você tem vivido no seu casamento que você não está feliz? Quais são os resultados que você tem vivido na sua vida financeira que você não está feliz, com seus filhos, no próprio pilar, né, espiritual? E quando você olha para os resultados que são insatisfatórios, você, ok, como que você se sente? Como que você se sente olhando para esses resultados? Quais são os comportamentos destrutivos que você tem tido? Quais são os comportamentos disfuncionais que você tem vivido nessas áreas? Quais são os comportamentos que você tem tido no seu casamento com o seu marido? E como que você se sente? Carol, eu sinto tristeza, angústia. Agora, vamos lá. Lá na sua infância, do 0 aos 12 anos, quando que você se sentiu assim? A base é essa, 0 aos 12 anos. A base é essa. Do 0 aos 12 anos, quais os momentos? O que é que você viu, ouviu e sentiu que te trazia sentimento de angústia, tristeza, frustração? O que é que você viu, ouviu e sentiu que alimentou, construiu esses sentimentos que você está tendo hoje nessas áreas da vida? E aí, através da consciência, você começa, né, a mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, né? Então, e eu falo que para a principal mudança acontecer, tem que existir o perdão também. É você se perdoar, se perdoar e perdoar as pessoas, né, que de forma inconsciente, não porque quiseram ferir,
mas porque elas deram o melhor, mas acabaram construindo, né, esses vícios emocionais. Então, perdoar as pessoas. E aí, dessa maneira, você consegue se libertar. Porque você fala, eu tenho que perdoar meu marido. Muitas vezes não é o marido que tem que perdoar. O marido é como se ele fosse só... Eu vou trazer essas palavras só para ficar claro para as pessoas. É importante, tá, é importante. Vamos lá, para que toda pessoa alimente seu vício de drogas, tudo tem que ter um traficante, sim ou não? Sim. Tem que ter uma pessoa que entrega a droga lá para abastecer o vício. O vício emocional, sempre vai existir uma pessoa para alimentar o seu vício. Então, o problema não é o marido. O problema é que ele está só sendo um representante, uma figura para alimentar o seu vício. E aí, Carol, vou trocar de marido. Você pode trocar de marido. Mas se você não curar esse vício emocional, você vai viver a mesma coisa com outra pessoa. Quantas pessoas mudam de trabalho, mudam de marido? Até de cidade, às vezes. De cidade. Agora vai melhorar. Nossa, mas estou vivendo tudo outra vez. Estou passando parecido. Estou vivendo a mesma coisa. É um vício emocional. Você está necessitando do sentimento tóxico todas as vezes com circunstâncias diferentes. Muito interessante. E só uma pergunta que você falou, do 0 aos 12, né? Eu sei porque eu aprendi lá, mas eu quero que você fale, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Até 12 anos, então, é formado o caráter, a identidade da criança. O drive mental, assim, né? Uma programação. Mental. A gente fala que é uma programação mental. Nós, seres humanos, a gente fala que são crenças, né? Tudo aquilo que nós acreditamos. Então, existe a identidade, né? As crenças da identidade, da capacidade, do merecimento. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, vimos, né, de situações, formaram a nossa pirâmide do indivíduo. E principalmente do 0 aos 12 anos. Entendi. Legal. Aconteceu uma situação que eu estou lembrando aqui, eu vou compartilhar com vocês, porque... foi muito impactante para mim, né? Eu estava fazendo curso lá na Febracis, a Carol estava lá, treinando, o esposo dela, o Douglas, e chegou uma ocasião, nesse dia, eu fui sorteada, né? Porque nesse dia, o Ricardo e o Douglas fizeram lá o exercício, a atividade comigo, mas o Douglas não foi fazer a atividade. É que está vindo no meu coração, eu acredito que vai ser bom, né, falar sobre isso. De repente, eu perguntei para o Douglas, né, a gente como sendo o coach, ajudando pessoas, como que eu vou saber se a pessoa está me enganando? Eu fiz essa pergunta. Como eu vou saber se a pessoa está sendo sincera? E aí ele começou, gente, ele foi assim incrível, porque aí ele começou a falar e ele parou na minha frente e falou, como está a sua vida hoje? Eu falei, tá tudo bem. E de verdade, assim... Não é que perfeita, mas assim, olhando rápido, como está a sua vida? Está tudo bem. Só que assim, eles conseguem, porque eles estudam para isso, porque como a gente, né, no pastoreio, chega no cerne, na raiz, a pessoa também, né, quando ela estuda, ela treina e ela vai nessa parte também, não é só mental, mas também é emocional, né, enfim. E aí... começa a perguntar, e pergunta. Meu Deus, eu sei que no final eu estava desabando de chorar naquele lugar, nesse dia. Eu fiquei com vergonha. Porque, assim, eu achava que estava tudo bem. E aí as perguntas, assim, me levaram para, né, da família. E assim, o que mais me fez entrar nessa parte foi justamente a infância. Não foi assim, seu casamento está bem, não, meu casamento está bem. E ele perguntava, mas está tudo bem. E os filhos? Não, está tudo bem também. A igreja, tudo bem. Mas aí foi indo a conversa. Eu só estou trazendo isso porque ela falou da infância. E para você entender que está escutando, que realmente, às vezes você olha para a sua vida hoje e fala, está bem, está tranquilo. Mas a sua criança está ferida. Exato. Não é? Você adulto está vivendo pleno, achando que está tudo bem. Cheio de vícios, cheio de feridas, cheio de cicatrizes, né? Na verdade, cicatriz não, é ferida mesmo. Porque a cicatriz é quando houve cura e ficou a marca. Só a marquinha lá. Não, é cheio de feridas e está caminhando e ferindo outros, né? Porque quando a gente não é curado, a gente fere outros. E o que eu quis trazer para vocês é nesse sentido de que, dessa minha experiência, passei por isso agora, há pouco tempo, quando chegou na criança, na infância, aí eu desabei. Ou seja, eu descobri que eu tinha vários
traumas, sei lá que palavra que eu posso usar, várias dores mesmo, feridas. E aí eu falei, e aí no final ele ainda falou, depois que passou, que tratou, que trabalhamos aquilo ali, ele falou, e você disse que estava tudo bem. Então eu achei incrível, porque assim, às vezes você está escutando a gente aqui e pensa, não, mas está tudo tranquilo na minha vida. Exatamente. Mas está carregando muitas feridas. E essas feridas, está tudo bem. Só que como a ferida está lá, ela está impactando de alguma forma a nossa vida. Sim. De certa forma, ela impacta. Nos relacionamentos. Em tudo. No pilar profissional. Quantas pessoas se sentem incapazes, sabem que podem fazer mais, mas não vão além? Quantas pessoas procrastinam, que isso também é um tipo de vício emocional? Terrível. Quantas pessoas sabem que podem fazer coisas extraordinárias, mas ficam paralisadas? E então não é só no relacionamento, é em todas as áreas da vida. E por que, né, isso acontece? Falar, o tempo cura. Mentira, o tempo não cura. Isso daí é uma mentira. Imagina que você tem uma ferida, um corte, e você vai lá e tampa esse corte, porque dói, né, mexer. E aí você não quer olhar para ele. Só que enquanto você não olhar para essa ferida que você viveu lá na infância, esse corte, ele tá lá. Por mais que você não queira olhar para ele está doendo em você. Agora, quando você decide abrir esse corte, limpar a ferida, né, mexer e de fato entender, você consegue mudar o resultado. E aí ele não te gera mais dor e você muda os seus relacionamentos, muda a sua vida profissional, muda as suas emoções e tudo passa a ser mais leve, tudo passa a ser mais fluido, diferente mesmo. Legal. E outra pergunta, Carol, que eu creio, quando eu pergunto aqui, eu acredito que seja uma dúvida das pessoas. Eu perguntei, né, como fazer para curar? Então, a cura vem através, lógico, primeiro da consciência e depois da mudança de comportamentos. Então, é assim que se cura? É isso que entender quais são os sentimentos relacionados a esse comportamento, que é que você sente quando você se comporta assim, associar lá na infância, que é que você viu, ouviu e sentiu que te gerava esses sentimentos, e ressignificar isso. Perdoar, mudar o significado daquela situação. E vou falar, né, lá dentro da Febracis a gente tem ferramentas específicas, né, mas é trazer essa mudança de significado para aquilo que você viveu lá na infância. E sempre a pessoa consegue trazer essa lembrança? Às vezes não, precisa de um passo a passo. Às vezes o trauma é tão intenso, tão forte, que a mente encapsula. A gente fala que encapsula. É como se guardasse numa gaveta, trancada. Está escondido ali. Está escondido. Existe, mas não tem acesso o tempo todo. Exatamente, não tem acesso. Então é como se... E eu hoje, né, olhando para o pilar espiritual agora, eu falo, é como se Deus nos preparasse para acessar aquilo que nos gerou dor. Porque se aquilo for exposto imediatamente, talvez nós não estejamos tão preparados. Então acaba tendo um processo, né, de preparação e tudo, para falar, olha, filho, filha, agora você está pronto para acessar aquilo que de fato doeu em você. Né? E é até uma experiência minha. Eu vivi algo uma vez na minha infância, quando eu tinha 10 anos, eu não me recordava. Porque a minha mente encapsulou. Eu só lembrei, dentro de um curso da Febracis, né, recentemente, eu falei, meu Deus, eu vivi algo na minha infância. Eu tinha 10 anos, comecei a chorar, assim, ó, compulsivamente. Douglas falou, Carol, o que foi? Eu falei, eu lembrei de algo. E afetava diretamente a minha vida financeira. Ou seja, a minha mente, para eu não sentir dor, minha mente falou, não, isso daqui você não pode ficar lembrando toda hora, não, vou deixar guardadinho. Só que eu já vinha passando, né, pelo processo de autoconhecimento, entendendo as minhas crenças. E aí chegou um momento que eu vou falar que foi até permissão de Deus. Falou, agora, filha, você está pronta para encarar isso, para olhar com coragem, verdade e humildade para essa dor sua, para essa sua ferida. E é engraçado, né, Carol, que você falando do tempo, eu penso assim, né, e eu ensino isso também. Há um tempo para tudo, a Bíblia fala, Eclesiastes 3, há um tempo para tudo. Então, há um tempo também para... Porque a pessoa pensa, vou dar uma parada no que eu ia falar, só para você entender. As pessoas pensam que elas vão entrar na igreja, aceitar Jesus, que na verdade não é você que aceita, é Jesus que te chama... Né? O Senhor fala, vem, está no tempo, eu quero você, o tempo todo, na verdade. Deus está nos chamando. Só que a gente foge de Deus,
foge das responsabilidades, foge de ter um compromisso, vai fugindo. Até quando chega um momento que Deus ele te cerca de tal maneira, e é por amor isso, não é porque é por amor isso, não é porque a gente não é obrigado a nada, né? Como a Carol falou aqui no início, a gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe, a gente tem esse poder de decisão que Deus nos deu, mas tem um momento que ele cerca de tal maneira e ele fala, é agora. Então a pessoa vai, ela entende, ela recebe, e aí é aquele momento. Por isso que a gente às vezes fala, por que a pessoa, né, faz tantas coisas erradas, depois que ela vai entender que tem que buscar o Senhor, que tem que se entregar, abrir o coração e deixar Deus curar, enfim. Mas é assim, é o tempo de Deus na vida de cada um, e eu entendo muito bem isso, e assim, a gente respeita isso, apesar de nunca deixar de acessar aquela vida, em oração, em evangelismo, enfim. O que eu quero dizer é, essa abertura que a gente dá para Deus, né? Quando o Senhor ele entra no nosso coração e a gente abre, aí eu vou falar do tempo, que é o que a gente começou aqui. Há um tempo de Deus para cada coisa na nossa vida. Então, assim, quando a pessoa entra na igreja e na presença de Deus, não é assim, tudo vai e tudo se encaixa. Não, é um processo, é uma jornada, é uma caminhada espiritual. É uma caminhada que ela vai se redescobrindo, ela vai entendendo o que Deus quer, né? O propósito te encontra, né? Você que não encontra o propósito te encontra, o propósito que Deus tinha para a sua vida, ele te encontra no tempo certo. Então, a Carol está falando isso, que às vezes o vício emocional, a ferida, ela usou o termo encapsulada, né? Está guardada, escondida, está lá numa gaveta que você não acessa porque você nem sabe que ela existe. Não tem essa consciência que ela existe, mas aí chega o tempo de Deus, né? Um tempo determinado para tudo. Então chega o tempo de Deus falar, eu vou te levar, o que eu quero dizer é isso, aonde eu queria chegar. Eu quero te levar para outro nível, e para você viver esse outro nível, você tem que ter um outro nível de maturidade. Exatamente. E para você viver esse outro nível que eu quero te levar, de honra, né? De processos e lugares, enfim, e conexões, tem que ter uma consciência, tem que ter uma responsabilidade e precisa ser curada essas feridas. Exatamente. É o que você falou aí. Não, só para chegar no lado espiritual disso aí que a Carol falou. Então, é um tempo, você já fala essa parte, é um tempo assim de nível mesmo, é nível. Ele quer te elevar, ele quer te levar a outro nível. Por quê? Para te honrar também, mas para o nome, aonde você for, eu for, Carol for, o nome do Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão olhar e elas vão ver Cristo, elas vão ver que há possibilidade de servir a Deus em tal posição, né? A gente vê lá a Camila Vieira, o Paulo Vieira, né? Eles têm aquele nível ali todo de ensinamento, de treinamento, de não sei o quê, mas eles servem a Cristo. Ou seja, a pessoa vai olhar para a vida deles, a Camila principalmente, que é uma referência para a gente de mulher, porque o meu marido fala, a Camila, ela prega. Ela não dá treinamento, ela prega no treinamento. E, assim, e eu acho fantástico. E é isso que a gente vê, porque... Então, onde que eu quero chegar você vê uma pessoa num nível muito mais alto, talvez, do que o seu hoje, e você fala, é possível servir, ser fiel, permanecer, perseverar, não olhar para outro lado, né, espiritualmente, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou chegar em um patamar e eu vou abandonar Deus. Deixar. Eu conheço vários casos que não chega nem no patamar, assim. É assim, um pouquinho já está abandonando. Exatamente. E aí, trazendo, né, duas questões. Primeiro que você falou de nível. E no início você falou, é o diabo e tal, né? O diabo está... Às vezes você está lá enfrentando o deserto, mas é porque você precisa passar na prova. E passar na prova, todas as vezes que você passa na prova, você vai para o próximo ano na escola, não é assim? Você acessa o próximo nível. Então, muitas vezes, a maioria, inclusive, das vezes, é porque Deus está tentando forjar o seu caráter. Só que o quanto você tem olhado para dentro de você e visto aquilo que precisa mudar dentro de você. Porque se for espiritual, pelo nome de Jesus, você repreende, cai por terra. Imediato. Entendeu? Sim, o nome de Jesus tem poder ali. Primeiro ponto é esse. Então, será que, de fato, você tem olhado para você, olhado para aquilo que você tem que mudar, as suas feridas emocionais para que você acesse o próximo nível? E segundo ponto, muitas pessoas não conseguem ter intimidade plena com Deus, são espiritualizadas, mas não conseguem ter um pleno relacionamento com Deus por
pelas suas feridas emocionais. Eu conheço uma mulher, né, uma aluna, e aí eu tive um momento com ela, ela vai à igreja, serve, e aí eu tendo uma conversa, fazendo perguntas, ela falou, Carol, deixa eu te abrir meu coração aqui. Por que Deus é pai? Deus não tinha que ser pai, Deus tinha que ser mãe. Eu fala mais para mim, como assim? É muito injusto Deus ser pai. Pai fere. A ferida, tá vendo? Falei, pai fere. Aí eu olhei bem para ela. O quanto você foi ferida pelo seu pai? Que forte, né? Quanto você foi ferida pelo seu pai? E ela assim, ó, eu acho que ela nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Ela abriu assim. E vou trazer, né, até, né, quantos líderes dentro da igreja mesmo, sabe, Cris? Sim, sim. De fato, não reconhecem aquilo que as ovelhas estão vivendo. Não tem, porque precisa desse, é o que eu falei aqui, por mim e por muitos que eu conheço, né? Eu faço parte hoje do Conselho de Pastores de Jacareí, então eu conheço muita gente, líderes, pastores, apóstolos, e lá vai. E assim, domina a parte espiritual, domina o que a gente falou no início, do inimigo. E ora como ninguém, jejua como ninguém, se entrega como ninguém, mas não tem noção, usar esse termo, da parte emocional e psicológica. Exato. E por isso não reconhece que essa ajuda é importante, é necessária. E aí, se você não quer que a pessoa ajude, vai lá, então estuda sobre isso, né? Se habilita nisso, se capacita nisso, porque vai ser útil, vai ser muito útil, né? Carol? Exatamente. E o quão libertador é. Porque quando eu podia entender que os resultados que eu estava vivendo, eu não precisava ficar aprisionada neles, porque a gente traz até a questão da maldição hereditária, né? Sim, a gente traz isso. E dentro outro nome, né? Dentro da parte emocional, que acaba sendo a mesma coisa, a gente fala que é a repetição de padrão. É a mesma coisa. Eu estou vivendo a mesma coisa que minha mãe, estou vivendo a mesma coisa que meu pai, né? Estou repetindo a mesma coisa. Só que você está repetindo a mesma coisa, possivelmente, também, né? Tem a parte espiritual, claro, mas porque você aprendeu daquela forma. Você viu os mesmos comportamentos. Você viu pai e mãe brigando, você viu pai e mãe falidos, você viu pai e mãe não conseguindo ter conquistas, você viu pai e mãe batendo, e você aprendeu. E aí, ou você está repetindo a mesma coisa, ou você está fazendo completamente o oposto. E você fala, nossa, né, é uma maldição na minha vida. Talvez não seja só uma maldição. Talvez seja um aprendizado que você teve, que você precisa reaprender. Você precisa ressignificar. É legal o que a Carol está falando, eu trazendo agora para essa parte. A maldição hereditária, ela existe, é o mesmo nome, repetição de padrão. Só que a maldição hereditária, a gente ora, repreende e acabou. E quebra, acabou. Acabou, quebrou a maldição. Né? Quando você se converte, vamos orar, repreende, quebrou as maldições hereditárias. A repetição de padrão, não. É necessário uma consciência, como a Carol falou, uma consciência de que eu tenho vícios emocionais, preciso de cura, e aí eu vou ser curada emocionalmente e vou ajudar outras pessoas. É diferente. Exatamente. Ou seja, isso aí precisa de ser um processo. Um processo, exatamente. A maldição hereditária, que a gente usa o termo, orou, repreendeu, acabou. Então é imediato. Mas a consciência e o quebrar os vícios emocionais é uma jornada. Eu acredito, você pode falar melhor que eu, né? Agora que eu estou começando a entender sobre isso, mas o vício emocional, você não quebra ele de uma noite para o dia. Não, é um processo mesmo. É uma caminhada. Porque às vezes você passou a vida toda, né? Com raiva, com medo, frustração, você passou anos. Igual tipo assim, eu tenho 45 é uma desconstrução, anos. Você passa 45 né? anos. Né? Eu tenho 44, desculpa, já estou adiantando. Num padrão. E agora você quer mudar hoje para amanhã? Não vai, né? É uma desconstrução. Então imagina que você vai fazer uma reforma. É mais difícil. É uma reforma mesmo. É muito mais desafiador. difícil do que construir do zero. Então você tem que desconstruir para reconstruir. Então o processo é esse, né? A Camila Vera até fala, é fazer o caminho de volta para enxergar o que precisa ser mudado para poder mudar, ressignificar e melhorar. E com essa melhora acessando novos níveis, novos resultados, nova intimidade com Deus. Diz assim, olha, eu sempre fui uma mulher de muita fé, sempre acreditei muito em Deus, mas eu nunca tive
a intimidade com Deus que eu tenho hoje. Eu até me emociono, assim, sabe? Legal. Porque eu me sinto cuidada, amparada. Eu consigo sentir mesmo que existe algo de Deus ali na minha vida. Sim. Então, quantas pessoas são muito religiosas, mas poucas têm tido intimidade com Deus? E muitas vezes é por essas feridas, sabe? Acreditar que Deus é um Deus de justiça, que Ele castiga, né? E foi algo que nós aprendemos. Sim. Até porque a criança ouve, né? Deus vai te castigar. Sim. Se você não fizer. Não precisa nem ser cristão. Papai do céu castiga. Se você fizer coisa feia, né? Deus vai te castigar. Você não vai para o céu. Você vai para o inferno, mas fala. Você não vai para o céu. Eu tenho uma amiga porque eu faço um trabalho lá no meu condomínio há muitos... Tem 3 anos. Agora, esse último mês, a gente deu uma pausa, mas a gente perdeu uma amiga, enfim. E aí, mas eu queria contar, aí tem uma das mulheres que fazem lá comigo, né, esse estudo da Bíblia, a gente estuda a Bíblia. E ela contava o testemunho no início, né, ela falava assim que ela ouvia muito isso da mãe. Você vai para o inferno se você não fizer assim, que a mãe era muito católica, muito religiosa. Então ela falava dessa forma, e aí o que ela fez? Ela pegou raiva. Tipo assim, eu não quero esse Deus, eu não quero ficar na igreja para ser desse jeito. Sim. Então ela passou uma vida, né, vivendo, crendo, confiando, mas aquela coisa meio que afastada de Deus. Até que ela teve que fazer o caminho de volta, né, como você falou. Então, hoje ela está na presença de Deus, enfim, está firme. Mas é interessante como a gente, pai e mãe, você, pai e mãe, tem uma responsabilidade assim incrível sobre os seus filhos, não só de cuidar, de alimentar, de dar roupa, não, mas também, na mente deles. Depois que eu comecei a entender isso, a minha visão mudou, sabe? Porque a gente vê que como é uma responsabilidade e como... quando eu fiz o curso lá na Febracis, depois a Carol vai falar sobre um pouco da Febracis para a gente encerrar. Eu fiz o curso lá da Febracis, agora de coach integral sistêmico. Coach né? integral, formação em coach formação integral. em coach integral sistêmico. Isso. E aí eu fiz as 2 fases e assim, né, a gente aprende um monte de coisa e é uma enxurrada de ensinamento. É interessante pra caramba, assim, muito bom mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade, olhando para minha casa, como mãe, é maior. Ah, pastora, mas você como pastora já não era. Mas é diferente quando você estuda a emoção mesmo e ali você vê o estrago. Porque assim, olha, 99%, para não dizer 100%, das pessoas que estavam comigo, e eu imagino que a Carol pode dizer muito melhor isso, que ela dá muitos cursos, mas do meu curso ali que eu fiz como aluna, 99,9% foi problema raiz infância, ou seja, é uma responsabilidade que a gente hoje como pai, você que já é pai, já é mãe, assim, coloca aí uma responsabilidade mesmo de entender que você precisa entender as emoções do seu filho. E é engraçado que a gente começa a ver que um filho é totalmente diferente do outro. Totalmente. E a gente quer tratar os 2 filhos, eu tenho 2, né, Esté e a Ruth, igual. E tá errado. Vai lá e faz. Mas assim, elas são totalmente diferentes. Não tem aquela Uma mais coisa, nossa, eu agitada, tratei... mais... Eu criei os meus filhos iguais e eles são completamente diferentes, mas porque são pessoas diferentes. Pessoas de personalidades, né? E quando eu não tinha consciência, eu fazia isso também. Eu estava destruindo minhas filhas, porque eu tenho uma filha que ela é toda programada, ela é extremamente planejadora, né? Detalhista. E uma outra filha minha, ela é toda, né, influente, vai lá, conversa. E eu queria que as duas se encaixassem nos meus moldes. E eu estava destruindo a identidade delas, tirando a verdadeira essência, porque Deus criou cada pessoa um ser único, com as suas individualidades, capacidades, e eu destruía isso nas minhas filhas. Mas por que eu destruía? Porque eu tive um aprendizado do jeito certo lá na minha infância. Só que eu decidi buscar novos conhecimentos. Só que o grande problema é que o ser humano é muito orgulhoso. E ele acredita que a verdade dele é a única que basta. E essa verdade, sendo a única que basta, essa convicção ali que você tem, não, a minha verdade é a que basta, que te impede de você viver a abundância que Deus planejou para a sua vida, assim como para a minha. Então, todas as vezes que eu olho para algo que eu sei que ainda eu não estou vivendo
para as promessas, né, de Deus que Deus colocou, ainda não estou vivendo, eu olho para mim. Eu falo, o que é que eu tenho que mudar no meu caráter? Quais são os vícios emocionais que eu estou vivendo que eu preciso mudar? É claro, eu oro, jejuo. Sim. Mas quando eu oro, jejuo, eu sei que Deus já fez a parte dele. Agora eu tenho que olhar, qual é a minha parte? Sim, sim. Qual é a minha responsabilidade na mudança? Quem são as pessoas que eu venho ferindo? O que é que eu estou falando que eu tenho que me calar? O que é que eu tenho que abençoar que eu estou amaldiçoando? E tudo isso está ligado ao quê? Lá na infância. Porque muitas vezes você não consegue validar o seu marido porque você não recebeu validação. Sim. Você não consegue beijar, abraçar, tocar seu filho, olhar nos olhos dele porque você não recebeu um beijo, um toque, abraço, não recebeu uma validação. Você só recebeu cobrança, crítica, os pais, né, trabalhando, o pai chegava, deitava no sofá, assistia televisão, mãe limpando da casa ou trabalhando fora, enfim. E eles deram o melhor. Na condição Deram, que ele tinha na época. sim, e ok. O que importa não é o que passou. O que importa é o que você decide fazer daqui para frente de acordo com o que você viveu. Só que muitas pessoas não têm nem consciência disso. E eu vejo que, de fato, Deus está trazendo esse movimento. Sim. Deus está, né, levantando Movendo. pessoas, Sim. movendo para ter Sim. essa consciência. Para trazer para dentro da igreja também. Exatamente, para trazer para dentro da igreja. Sim, Porque eu a sinto partir isso. do momento que eu comecei a me curar emocionalmente, eu passei a ler a Bíblia e eu comecei a ter um entendimento completamente diferente. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Deus começou a acessar em mim coisas que eu não deixava Ele acessar. Sim. E aí existe um relacionamento de mais intimidade mesmo, de mais proximidade. E o entendimento é maior, né? Totalmente. 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 Carol, estamos encerrando já e caminhando para o fim. Que pena, né? Vontade de ficar aqui. Mas eu quero que você fale um pouquinho lá para a gente sobre a Fibracis, como é que funciona, porque muitas pessoas, assim, elas não conhecem, e eu vou falar a verdade que eu também não conheci, não tinha muito conhecimento, eu conheci através de acessando a internet ali, Paulo Vieira, fui para o Método CIS, aí eu, né, descobri que existia a Fibracis e explica para nós, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas tá bom, mas onde que eu vou buscar essa ajuda? Vocês falaram tanto de vício emocional e esse programa ele fica gravado, tá? Nos lugares que ele está sendo transmitido e as pessoas vão acessar depois. Quem não acessou vai acessar uma hora, né, em algum momento. Então, como elas conseguem, aonde elas, né, não é como, você já explicou como, mas aonde elas podem buscar esse socorro, essa ajuda espiritual você vai buscar na igreja, amém, mas emocional, né, da mente, de tudo que você explicou e ensinou pra gente aí. Nós temos uma unidade da Febracis aqui em São José dos Campos, eu vou deixar até o Instagram, é @Febracis São José dos Campos. Febracis com S no final. E lá a gente tem vários treinamentos, né? O que a Cris falou do método CIS foi o treinamento que eu comecei a minha jornada de transformação. O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Então, acontece em várias cidades do Brasil e fora do Brasil, em 5 países diferentes. E no último treinamento tinha mais de 12 mil pessoas. Quando eu fiz o método CIS pela primeira vez, eu tinha ido decidida a me separar, dizendo que eu não queria mais, enfim. E lá... Totalmente diferente, né? Eu vi você loira diferente. na foto. Sim, loira, completamente diferente. Falei, não é possível, uma nova não mulher Carol? mesmo, né? Um novo posicionamento. E lá eu tive consciência do que é que eu estava fazendo com a minha vida. E lá Deus me deu a oportunidade de um novo recomeço. E a partir de lá eu transformei completamente todas as áreas, assim, né? Tomei decisões difíceis, mas importantes, que não impactaram só a mim, mas impactaram a minha geração. A vida das minhas filhas. Então, a gente tem o método CIS, inclusive vai acontecer agora em agosto. Sim. Tanto aqui na Febracis daqui de São José, e o presencial que acontece em São Paulo. Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo e vai ser assim, ó, tremendo. Vai ser tremendo. É muito forte. Nós da Febracis somos uma empresa judaico-cristãs, então tudo 14 aquilo a 17 de agosto. 14 a 17 de Tá agosto. aqui Tudo gravado. aquilo que o doutor... Eu sou formada na área da saúde, né, Cris? Então, eu sempre precisei de evidências científicas, né? Estudos e tudo. E quando eu entrei dentro do método CIS, o Paulo Vieira traz, né, estudos científicos, mas e por eu sempre ter tido muita fé, acreditar muito em Deus, quando o Paulo Vieira começa a trazer toda
toda a parte bíblica. Sim, não, é incrível. Aí incrível. eu falo, meu Deus, né? Então, o primeiro passo é esse. E aí entrar em contato lá com a gente, tem o Instagram, lá tem os contatos para mais informações. Isso. E se você quiser ajuda específica, a Carol também. E a pastora também, né? Você também pode encaminhar, né? Amém. Não, pode entrar em contato comigo também, Isso. né? Que a gente encaminha. A gente vai te levar, né, pro lugar, né? Pro lugar que eu digo assim, para um lugar que você pode ter socorro, de ajuda. Sim. Porque se você não entende, não toma consciência daquilo que está destruindo, de certa forma, a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor, não tem como mudar. Exato. Não tem como mudar, não tem como melhorar. E a tendência é, como você falou, fui para o método CIS, decidida a me separar. Então, assim, é o que a Carol falou. Muitas pessoas chegam nesse nível, como elas chegam também na igreja, assim, né? Uhum. Só que o que eu quero dizer, não é que a igreja não é suficiente, a igreja é suficiente, tá bom? Sim. Deus é suficiente, mas quando você consegue ter uma ajuda profissional, essa é a palavra, porque é profissional, para você entender melhor a sua emoção, a sua mente, você vai fazer perfeito. Como ela falou, espiritual, né? Ao emocional e cuida do físico também. Estou precisando cuidar do físico. É um conjunto, a gente é um conjunto, né? Enfim. Então, vou vai deixar ter meu agora... Instagram também. Vou deixar Deixa, meu isso que eu ia Instagram. falar agora. O meu é Carolina Premasi. Premasi. Carolina Premasi é o meu Instagram lá. Eu posto, né, coisas, posto também os cursos que a gente ministra, os treinamentos, e estou à disposição também para quem quiser buscar ajuda, quiser entender mais dessa parte emocional, estou à disposição. Que bênção. Eu vou deixar lá nas redes sociais que vai ficar gravado, vai ter lá o arroba dela, da Febracis, tá bom? Para vocês seguirem, acompanhar e aprender também um pouco mais e buscar, né? Quem quiser, porque nem todo mundo acessa. Eu vi, acho que foi hoje, né? Em alguma, não sei se foi na Febracis ou foi Paulo Vieira, que eu sigo tudo e eu vejo tudo, né? Falando assim, não, acho que foi a Júlia, não foi nenhum deles. 90% das pessoas não vão buscar ajuda, 10% vai. Então, infelizmente, essa é uma realidade. São poucas pessoas que vão ouvir e vão realmente se posicionar. Não, eu preciso, né? Eu tenho consciência, eu vou mudar, enfim. Mas aí é com você. Cada um tem a vida que merece. É bem dura essa palavra, eu acho ela muito dura. Eu quase não falo ela, mas a verdade é, cada um tem a vida que merece, que escolheu, né, Carol? Então, Carol, para encerrar mesmo agora, infelizmente temos que acabar, o pessoal está chegando aqui do próximo programa. Uma alegria de novo, quero falar, viu? Foi um prazer que a gente possa ter mais vezes. Um dia para você falar sobre perfil comportamental, que eu acho assim fantástico. Vamos combinar um dia, porque é muito legal para a gente aprender e entender, né? Bem Por que tal coisa também não combina com tal coisa, né? Eu acredito que seja libertador. Eu queria que você fizesse assim, falasse, né, suas palavras finais, mas também fizesse uma oração para encerrar, certeza. Que eu orei nesse ano, aí você ora encerrando e a gente conclui aqui. Cris, obrigada a todos que estiveram aqui, que vão assistir depois. Gente, compartilhem esse conteúdo, levem, né, informação para as pessoas, para o mundo. Deus tá nos chamando para esse mover e vai ser uma honra, uma gratidão muito grande estar aqui junto com vocês outras vezes, tá bom? Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, obrigada, Pai. Senhor, Tu és santo, Tu és soberano. Pai, não existe nada que se compare, Pai, a Tua presença, a Tua graça. Senhor, obrigada por este momento, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, Pai, a romper o nosso coração, a mudar o nosso caráter, Senhor. E nós precisamos acessar tudo aquilo que estava escondido. Pai, então eu te peço, Senhor, traga clareza, discernimento. E, Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas que estiveram aqui, pela Cris, por todas as pessoas, Pai, que irão acessar esse conteúdo. Pai, toque cada vez mais profundo no nosso coração. E para que toda essa transformação seja para te engrandecer, seja para exaltar o teu nome e para que a sua graça se manifeste em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Toda quarta-feira, às 20 horas,
programa Vidas para Cristo, na TV Shalom, São José dos Campos. 4 anos nós já estamos aqui nessa obra e eu tenho certeza que você que nos assiste, né, tem sido fortalecido, edificado. Continua conosco. É uma honra ter você aqui, né, sua audiência aí, você perguntando, participando, né? E eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra incrível. Deus abençoe vocês. Vamos dar tchau. Tchau, tchau e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijo. Tchau. Oh